Bom, vista a evolução estelar, tanto das estrelas de baixa massa como das estrelas de alta massa, vamos ver agora a conclusão desse raciocínio, vendo supernovas e nucleossíntese explosiva, ou seja, como os elementos químicos são sintetizados a partir das explosões de supernovas. Bom, supernovas a gente já começou a ver no vídeo anterior, são resultante do colapso do núcleo de uma estrela de grande massa que por algum tempo curto produzem tanta luminosidade quanto uma galáxia inteira. Apenas para colocar os números, uma supernova tem um brilho tipicamente aí de 10 elevado a 9, 10 elevado a 10 vezes a luminosidade do Sol por algumas horas depois da explosão. Existem dois tipos básicos de supernovas que estão descritos aqui: supernova tipo 2 e tipo 1A. Esses nomes têm origem fenomenológica, são empíricos. Existem outros tipos intermediários que a gente não vai abordar aqui, mas esses são os tipos fundamentais. Tipo 2, resultantes da explosão de uma estrela de grande massa, e do núcleo de uma estrela de grande massa, e tipo 1A, resultante da evolução de um sistema binário cerrado. Bom, a gente já no vídeo anterior começou a falar sobre a evolução das estrelas de grande massa, que resultam em supernovas de tipo 2. O que acontece está descrito aqui nesse esqueminha. Ou seja, a estrela forma um núcleo de ferro, esse núcleo não consegue ser fundido. Então, a partir de um certo limite de massa, ocorre um colapso gravitacional do núcleo e a sua consequente explosão. Isso está descrito aqui nesses cartoons, né? A gente começa com uma estrela produzindo um núcleo de material cada vez mais pesado, até que chega um núcleo inerte de hélio. Se esse núcleo inerte de hélio ultrapassar o limite de Chandrasekhar, que equivale a 1,44 vezes a massa do Sol, ocorre o colapso gravitacional do núcleo e a neutronização do núcleo, como a gente descreveu no vídeo anterior, e a consequente produção de uma onda de choque para fora, né, sentido oposto ao colapso, que faz com que toda a estrutura da estrela exploda. Isso é uma supernova do tipo 2. Já as de tipo 1A são resultantes da interação de um sistema binário cerrado. O sistema binário cerrado em astronomia são sistemas binários cujos componentes estão muito próximos um do outro, portanto elas têm troca de material. Os sistemas binários separados ou destacados também existem, mas neles a evolução de cada membro do par ocorre de maneira independente, como se fossem estrelas isoladas. Aqui vamos ver como é produzida uma supernova 1A a partir de um sistema binário cerrado. A coisa acontece assim: imagine um sistema binário composto por duas estrelas de massas diferentes, vamos chamar de estrela A e estrela B, sendo que a estrela B tem menor massa, a estrela A tem menor massa, a estrela B tem massa maior. A menor, B maior. Ora, a gente já viu no vídeo anterior, o ciclo evolutivo das estrelas depende da massa. As estrelas de maior massa evoluem mais rápido, portanto a estrela B vai evoluir mais rápido que a estrela A. A estrela B vai evoluir mais rápido. O que acontece? Bom, quando a estrela B passar para gigante, ela vai inchar, vai aumentar de tamanho. A estrela A continua na sequência principal, está lá bem comportadinha. Quando isso acontece, essa estrela aqui já incha um pouco e já pode transferir massa de B para A. Quando isso acontece, os centros de massa já se alteram aqui, o sistema já se move um pouquinho e faz com que as estrelas se aproximem umas das outras. Mas a estrela B evoluiu. Ela ejetou uma nebulosa planetária, que foi embora. A gente já viu que nebulosas planetárias se dispersam numa escala de tempo de dezenas de milhares de anos. Restou uma estrela anã branca central. Só que aí a estrela A evolui. A estrela A esgota o seu hidrogênio central e vira uma gigante vermelha. A B já é uma anã branca. Ora, quando isso acontece, começa a haver transferência de massa. A estrela A, cujo envoltório inchado de anã branca, envoltório inchado de gigante vermelha, começa a transferir massa para a anã branca. Quando isso acontece, de cara,
começam a haver episódios de queima nuclear superficial na estrela B. Isso é importante. Essas são as estrelas do tipo nova. O que são os eventos nova? São, como está dito aqui, episódios de fusão superficial temporária que geram picos de luminosidade aqui, na estrela B. Esses picos são recorrentes, muitas das novas são periódicas, algumas não são, outras são. E o que acontece nelas é exatamente isso, ou seja, começa a ocorrer transferência de material de uma gigante vermelha próxima para a anã branca. Esse material sofre fusão na superfície, porque a temperatura sobe muito, é como jogar gasolina no fogo. A temperatura sobe muito e ocorre um pico de brilho. O nome nova tem origem histórica. Nova aqui tem que ser entendido não em português, mas em latim, porque ele é nova em qualquer língua. Em inglês vocês vão achar new, nova, ou em espanhol, nueva, nova. Nova no sentido de que uma nova estrela que não era vista no céu, não era conhecida dos astrônomos, apareceu naquele lugar lá. Ok, então, fases de novas são episódios de queima superficial transitória. Só que enquanto isso vai acontecendo, a massa dessa anã branca aqui, que é a estrela B, vai aumentando continuamente, porque ocorrem episódios de fusão, ou seja, o material vai se depositando aqui e vai aumentando a massa da estrela B. Até que acontece o quê? Bom, chega um limite onde a anã branca não consegue mais suportar a massa que está recebendo da estrela A. Quando esse limite é ultrapassado, ocorre a neutronização. Exatamente como acontecia no caso da estrela isolada. Ocorre o colapso gravitacional desse objeto aqui. A anã branca colapsa, começa a haver fusão de hidrogênio e todos os outros elementos aqui em toda a estrutura da estrela. Ou seja, a estrela explode, literalmente explode. Vamos lembrar o que impedia o colapso gravitacional da anã branca? A pressão dos elétrons lá dentro, né, que já é um gás degenerado. Já falei brevemente sobre a equação de estado dos gases degenerados. A pressão não depende da temperatura. Só que chega um limite a partir do qual não é mais possível sustentar essa pressão. Esse limite se chama limite de Chandrasekhar e vale 1,44 vezes a massa do Sol. Ou seja, se a anã branca chegar em 1,44 vezes a massa do Sol nessas condições, ela colapsa e vira uma supernova tipo 1A. Notem que esse mecanismo, a explosão a detonação de uma supernova tipo 1A, também impõe um limite de massa para anãs brancas. Não existem anãs brancas de massa maior do que o limite de Chandrasekhar, simplesmente porque elas colapsam e viram estrelas de nêutron. Como separar uma supernova tipo 1 e tipo 2? Aí tem que ser um pouco mais técnico. Não se usa um diagramas HR nesse caso. O que se usa é a chamada curva de luz. O que é a curva de luz? É a evolução ao longo do tempo. Vejam aqui o eixo horizontal é o tempo em dias, em relação à luminosidade do objeto. Aqui está em luminosidades solares, aqui está em magnitude absoluta. As supernovas tipo 1A e tipo 2 têm curvas bem distintas uma da outra. Então, a partir da curva de luz, é possível distinguir se um evento é tipo 1A ou tipo 2. Além disso, o espectro das supernovas tipo 2 e tipo 1 é bem diferente. As supernovas tipo 2, aquelas resultantes da explosão de estrelas isoladas, têm linhas de emissão fortes de hidrogênio e a absorção também. E as 1A tem linhas bem fracas. Então, a partir da espectroscopia também se pode separar supernovas tipo 1A e tipo 2. Para vocês terem uma ideia estatística, uma galáxia como a nossa deve ter de 1 a 2 supernovas por século, somando tipo 1A e tipo 2. E onde é que estão elas? Por que a gente não vê? Ora, isso é estatístico. Essas estatísticas são determinadas para aglomerados com centenas, milhares de galáxias. A gente está numa galáxia isolada e apenas nos últimos aí, meio século, um pouco mais, é que desenvolvemos a capacidade técnica de detectar supernovas que não sejam visíveis a olho nu. Então, a gente não está fora dessa distribuição estatística aqui.
Aqui tem um exemplo eloquente de um remanescente de supernova, a supernova do Caranguejo. O remanescente de uma supernova tipo 2, tem uma estrela que explodiu aqui. Essa supernova está, esse remanescente, aliás, está a 1800 parsec de nós, e ela é muito grande, ela tem um diâmetro angular mais ou menos comparável com a Lua cheia. Ela explodiu no ano de 1054, tem descrição dessa explosão feita por astrônomos chineses, que dizem que ela ficou mais brilhante que Vênus durante algum tempo, certamente algumas semanas. Mas ainda, não está escrito aqui, mas vale a informação, aqui no centro está o pulsar do Caranguejo. A gente vai falar nos vídeos subsequentes, nas aulas subsequentes, vai falar de objetos compactos. Pulsares são estrelas de nêutron girando muito rápido. O pulsar do Caranguejo está aqui no miolo dessa nebulosa. E essa nebulosa aqui, então ela está se expandindo, ela tem uma velocidade de expansão mensurável, e a partir da velocidade de expansão é possível estimar a idade em que o evento aconteceu, que nesse caso em particular é inclusive corroborado por documentação histórica. E voltamos à nucleossíntese. Como são produzidos os elementos químicos? A gente está falando disso já há algum tempo. Se a gente for olhar nossa tabela periódica, a gente tem na tabela periódica 81 elementos são estáveis, 10 que são naturalmente radioativos e 27 elementos artificiais, que são sintetizados em laboratório e têm tempos de vida muito curtos. Essa conta não está fechada, né? Os especialistas em química dizem que pode ser sintetizados ainda novos elementos químicos, mas isso é o que a gente tem até agora. Bom, de onde que eles vêm? O hidrogênio e o hélio são primordiais. Eles surgiram quando... Isso vale fundamentalmente para o hidrogênio. Foram produzidos na própria origem do universo. O hélio, parte é primordial e parte é sintetizado em núcleos estelares pelo ciclo próton-próton. Tirando o hidrogênio e parte do hélio, todo o resto é produzido por estrelas, seja ao longo do ciclo evolutivo ou seja no finalzinho desse ciclo durante as explosões da supernova, no caso dos elementos muito massivos. Voltamos a esse diagrama que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu quero agora dividir ele em grupos. Bom, grupos de elementos, e cada grupo com uma certa abundância percentual em número que está aqui na coluna da direita. Primeiro é o hidrogênio, 90% dos átomos do universo são hidrogênio. Depois vem o hélio, com 4 prótons, 9% dos átomos do universo são átomos de hélio. Ou seja, somando hidrogênio e hélio, a gente já tem 99% dos átomos do universo. Depois grupos. Primeiro esse grupo bizarro aqui, o chamado grupo do lítio, lítio, berílio, boro. Apesar de haver essa nítida anticorrelação aqui entre número atômico e abundância, chama a atenção mais uma vez que o eixo vertical aqui é logarítmico, portanto tem uma diferença enorme de abundância entre esses elementos aqui e aqueles lá. Esses aqui, apesar de terem números atômicos pequenos, são muito pouco abundantes, já vamos falar deles. Depois o grupo do carbono, com átomos aí de 12 a 20 prótons, aqui, esse pessoal aqui. O grupo do silício, com entre 13 e 48 prótons. O grupo do ferro, esse grandão aqui, com massa com entre 63 e 100 prótons. E os elementos de grande massa, que tem baixíssima abundância. Note atenção aqui, estou falando desses aqui. Ó. Esses aqui têm massa atômica muito grande, porém abundâncias muito pequenas. Então essa anticorrelação da abundância com o número atômico é muito forte. E cada um deles são sintetizados em estrelas diferentes, como a gente está vendo aí ao longo desses vídeos. Ou seja, o hélio lá nas estrelas de baixa massa, como o Sol, depois o carbono também nas estrelas de baixa massa, carbono, nitrogênio, o próprio hélio, em partes do hélio. Outros em estrelas de massa maior um pouquinho, e esses últimos aqui nas estrelas de grande massa. Bom,
Lítio, berílio e boro. O que acontece com eles? Por que eles são um caso particular? Eles são um caso particular porque eles são destruídos, não são sintetizados, eles são destruídos nos interiores estelares por captura de prótons. A partir dessa reação nuclear aqui, o lítio captura um próton e é quebrado, se transforma em 2Hélio4. Lítio, massa atômica 7, mais o próton, vira 2Hélio4. Ora, a origem desses átomos, isso vale para lítio, berílio e boro, é um processo chamado espalação, que ocorre no meio interestelar. O que significa espalação? Significa a quebra de raios cósmicos pesados. Vamos lembrar, raios cósmicos, apesar do nome, não é radiação, é matéria. A quebra de núcleos pesados de raios cósmicos pelos átomos do meio interestelar, ou inverso, a quebra de átomos pesados do meio interestelar por raios cósmicos leves, tipo prótons ou núcleos de hélio, partículas alfa. Esse processo, então, é o que dá origem ao lítio, ao berílio e ao boro. Tanto é que esses elementos são usados como cosmocronômetros. Se você encontra uma estrela com grande abundância de lítio, significa que ela é muito jovem, ainda não deu tempo de destruir todo o seu lítio. Esses, então, são casos bem particulares. Por isso, esses elementos são tipicamente 10 a 5, 10 a 6 vezes, 1 milhão de vezes menos abundantes que outros com massas atômicas comparáveis, tais como carbono ou nitrogênio. Bom, para produzir os elementos até o ferro, o que acontece? A gente já viu no vídeo anterior, em particular, quando falou na estrutura de casca de cebola dos núcleos das estrelas massivas. O que acontece é a nucleossíntese nos núcleos das estrelas massivas. Ou seja, esses materiais vão sendo sintetizados nos núcleos das estrelas massivas, cada vez mais para o centro. Quanto mais massivo for o elemento, quanto mais pesado for o elemento, mais para o centro ele fica. E na explosão, no final do ciclo de vida da estrela, como uma supernova, tipo 2, esse material é jogado para fora e vai assim enriquecer o meio interestelar nesses elementos. E os mais pesados que o ferro? A gente até agora parou essa descrição no ferro. O que acontece com os elementos mais pesados que o ferro? Se a gente for olhar a tabela periódica, um monte de elementos ainda está mais pesados que o ferro. Ora, esses são produzidos nos instantes finais de evolução das estrelas massivas ou durante a explosão de supernovas tipo 2. Esses processos, por razões históricas, chamam processo S e processo R. O que são os processos S? São os chamados processos de captura lenta de nêutrons. O S é de slow, nêutron em inglês. Um exemplo está aqui. Por exemplo, o ferro 56 captura um nêutron, vira ferro 57, captura mais um, vira ferro 58, captura mais um, vira ferro 59. Só que o ferro 59 não é estável, ele decai por decaimento nuclear beta, decai para o cobalto 59. Cobalto 59 captura mais um nêutron, vira cobalto 60. O cobalto 60 também não é estável, ele decai no níquel 60. O níquel 60 captura mais um nêutron e assim sucessivamente vão sendo construídos os elementos mais pesados da tabela periódica. Vamos lembrar, capturas de nêutron fabricam isótopos diferentes, não fabricam elementos diferentes. O mesmo continua sendo ferro, só que são isótopos diferentes com massas atômicas diferentes, porém continua sendo ferro. Quando ocorre o aumento da carga nuclear, nesse caso aqui, um dos nêutrons decai para um próton mais um elétron, então a gente passa do ferro 59 para o cobalto 59. Esse processo funciona mais ou menos até o bismuto. O bismuto tem o número atômico 83 e massa 209. E esse processo aqui, ele ocorre então durante a fase de neutronização, um pouquinho antes, aí no finalzinho da evolução das estrelas muito massivas, antes da explosão da supernova. Quando aí, à medida que esse processo de neutronização vai acontecendo, vão sendo liberados nêutrons, né? Vão sendo oferecidos nêutrons no interior da estrela em quantidade cada vez maior, e esse processo aqui de captura de nêutrons vai sendo facilitado.
vamos lembrar, a transformação de um elemento instável no outro estável, aí troca o elemento químico, né? Não é apenas a formação de um outro isótopo, e sim de um outro elemento. Isso se dá a partir do decaimento nuclear beta, que eu já mencionei no vídeo anterior. O que acontece no decaimento nuclear beta? O nêutron é quebrado num próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Existem neutrinos e antineutrinos, existem neutrinos do elétron, existem neutrinos do próton, existem neutrinos do muon. Isso faz parte do modelo padrão das partículas elementares, não é o tema desse curso. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí alguma informação na área de física das partículas elementares, porque esse é um tema bem fascinante. Bom, esse tipo de processo é o que ocorre, por exemplo, na formação do cobalto 59 a partir do ferro 59. O que acontece é isso aqui. Um dos nêutrons se quebra e se transforma num próton mais um elétron mais um antineutrino. Esses processos são bem demorados, se for pegar aí, essas capturas duram muito tempo. Isso faz com que o decaimento vá acontecendo, e esse decaimento aqui acontece sem que o elemento capture outro nêutron, ou seja, ele não passa de ferro 59 para um hipotético ferro 60, isso não existe. O que acontece é ele decai, né? Um do nêutron decai sem que haja a captura de outro nêutron. Por isso chama captura lenta de nêutrons. Captura lenta de nêutrons. O processo R, vocês já adivinharam, é R de rápido. O processo rápido acontece durante os 15 minutos iniciais da explosão de uma supernova. Ocorre, portanto, após a explosão de uma supernova, evidentemente que é R de rápido. Durante essa explosão, a quantidade de nêutrons, a oferta de nêutrons é muito grande. E aí formam-se elementos químicos com uma grande quantidade de nêutrons no núcleo, porque os nêutrons são capturados com taxa muito grande, ou seja, os nêutrons livres vão sendo capturados um após o outro, sem que haja tempo de ocorrer o decaimento beta-nuclear. Então, os elementos vão sendo formados os elementos químicos com massas atômicas cada vez maior. Esse processo de captura rápida de nêutrons, portanto, que ocorre durante as explosões de supernova, não na pré-supernova, que acontece na pré-supernova é o processo S, mas durante a explosão da supernova são formados os elementos mais pesados, tais como tório, urânio, plutônio e assim sucessivamente. Assim que são formados os elementos bem pesados da tabela periódica. Aqui está uma visão diferente da tabela periódica, ilustrando a origem dos elementos químicos, através desse código de cores. Eu vou começar por aqui bem por cima, né? Hidrogênio e parte do hélio, Big Bang. Depois, lítio, berilo e boro são formados no meio interestelar pela interação dos raios cósmicos com o próprio meio interestelar. Depois, aquilo que a gente acabou de falar. Estrelas pequenas sintetizam carbono, nitrogênio, oxigênio, um pouco do neônio, um pouco do enxofre. Estrelas grandes também sintetizam esses átomos aqui, mas sintetizam outros, tais como magnésio, cálcio, cromo, manganês, ferro. E durante as explosões de supernovas, aqui representado em azul, os elementos bem pesados. Aqui está bismuto, polônio, radônio, todos os elementos pesados. Aqui está urânio, netúnio, polônio. Em branco aqui estão os elementos artificiais. Antes que vocês reclamem, sim, eu sei que estão faltando aqui os elementos da 7ª linha da tabela periódica, que na verdade vem até aqui, né? Embaixo do radônio está o elemento 118, que é o último elemento a ter sido descoberto. Não estão aqui porque são simplesmente elementos artificiais, produzidos em laboratório. Como pegadinha, sem querer, mas apareceu uma pegadinha aqui nessa tabela, é que tem um elemento que está com a cor errada. Quem tiver curiosidade de saber, dá uma paradinha no vídeo e procura descobrir qual é o elemento que está com a cor errada. Para os que não têm paciência para adivinhar, está aqui, tecnécio. Tecnécio é um elemento artificial, ele deveria estar em branco, por acidente está em amarelo. O que tem que reter de tudo isso?
é que nucleossíntese é um processo contínuo e gradual. O Big Bang produziu basicamente hidrogênio e hélio, talvez traços de outros elementos como lítio. Formaram-se as primeiras estrelas. As estrelas têm seus ciclos evolutivos. O próprio ciclo evolutivo das estrelas produz elementos químicos. A síntese do hélio é o grande exemplo, depois a síntese do carbono e dos outros elementos leves. A vida das estrelas produz elementos químicos e, conforme a massa da estrela, distintos elementos químicos são produzidos. Mas a vida das estrelas acaba e elas morrem de algum jeito. E o próprio fato das estrelas concluírem o seu ciclo evolutivo, ou morrerem, se vocês preferirem usar o termo, a explosão das supernovas e ejeção de nebulosas planetárias, no caso das estrelas de baixa massa, o ato de morrer produz mais elementos químicos, que são jogados no meio interestelar, seja através das próprias remanescentes de planetárias, seja através da ejeção de uma supernova, como a gente mostrou lá a imagem da nebulosa do Caranguejo. Ora, a morte das estrelas resulta em remanescentes que saem do jogo. Anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros. E o material que lá estiver, lá ficará. Porém, uma grande quantidade de material enriquecido, supernovas, remanescentes de supernovas, nebulosas planetárias, esse material é jogado no meio interestelar e vai enriquecer uma nova geração de estrelas. Notem, o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o oxigênio, o oxigênio que a gente está respirando, o carbono das nossas moléculas orgânicas, tudo isso foi fabricado nos interiores estelares. Então, nós mesmos somos o produto da nucleossíntese estelar. Eu gosto de lembrar que cada pessoa, cada átomo do universo carrega dentro de si a evolução química de todo o universo, de toda a galáxia. E aqui terminamos essa aula.